Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Confissões de Crente em mais uma semana, em mais um vídeo em que nós vamos fazer uma recapitulação da lição da Escola Sabatina dos Jovens, que é essa aqui, né? Nós estamos estudando então esse trimestre o livro dos Hebreus e Jesus no livro dos Hebreus, né? Que forma ele é descrito, quais as funções que são atribuídas a ele. A gente vai entender um pouco mais a respeito da divindade de Jesus, e isso é muito interessante. Eu reconheço para vocês que a lição dessa semana foi um pouquinho complexa, né? Muitos conceitos, muita informação, mas eu fiz aqui algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Lógico, não se esqueça, esse vídeo ele não substitui o estudo diário da lição da Escola Sabatina. Então eu recomendo que você adquira, né, o guia de estudos para que você possa ter o seu momento de comunhão diária com Deus e para que você possa ter também as suas percepções no estudo do guia de estudo desse trimestre. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de, se você já está inscrito, compartilha com seu amigo, compartilha com a sua classe de Escola Sabatina, para que a gente possa crescer essa comunidade e estudarmos esse guia de estudo juntos, né? E tá sendo bem legal. Também outra informação importante é que todos os áudios aqui do canal Confissões de Crente, inclusive esse, também estão disponíveis na forma de podcast. Então, se você de repente não tem tempo para parar e ficar vendo no YouTube, se você quer ouvir aí no metrô, no ônibus, indo pro trabalho, pra faculdade, enfim, tá ali no Spotify, é só você procurar por podcast, canal Confissões de Crente, tá certo? E você vai encontrar lá todos os áudios dos vídeos, tá? E aí também fica mais fácil da gente compartilhar com os amigos, compartilhando seus stories no Instagram. Me marca, inclusive se você quiser me seguir no Instagram, é o Maura A. Eduarda, porque lá eu também posto esse vídeo e eu também posto especialmente no Stories o mapa mental de todas as semanas que a gente faz na quarta-feira. Eu comento aqui no vídeo semanal também, mas ele fica disponível lá na quarta-feira. A luz aqui não tá me ajudando muito. Estamos aqui num dia nublado aqui em Londrina, nesse verão muito louco, que não tá calor. Eu tava esperando algo muito mais quente, né? Mas, enfim, não vamos reclamar, está agradável, mas não tem muita luz, né? Então eu coloquei aqui a luz do teto, a luz da luminária, a luz do ring light. Mas vai dar tudo certo. Vamos então falar a respeito do nosso guia, do nosso estudo da semana. A gente estudou especialmente coisas que estão ali no capítulo 1 do livro de Hebreus. O título do estudo foi Jesus, o Filho Prometido. Eu achei muito legal a tirinha. Você tá vendo a tirinha aí? Me impactou bastante. Normalmente as tirinhas assim eu não curto muito, mas a historinha que tá aparecendo aqui diz como se fosse um anjo de acusação, né? Como se fosse ele dizendo assim: ele errou feio e foi de propósito, meritíssimo. Aí outra pessoa que aqui tá representando Jesus falou: errou, meritíssimo, mas não foi de propósito. Mesmo assim, ele está arrependido. E aí, outro quadrinho, para tirar a dúvida, como se o juiz estivesse falando, vamos ter que analisar as provas, vamos acionar o VAR e verificar as imagens. E aí, no outro quadrinho aparece uma imagem de Jesus colocando no acusado as vestes de justiça, né? Então, nós somos justificados, por mais que tenhamos errado, nós somos justificados pelo sacrifício de Deus por nós, tá bom? Eu fiz umas listas, umas anotações aqui de características que a lição, né, que o estudo nos mostrou a respeito de
de Jesus. Como eu disse para vocês, esses aqui são os pontos que me chamaram a atenção, mas tem muito mais informação na lição que é interessante que você estude. Mas o título então é Jesus, o Filho Prometido. Então a gente estudou durante essa semana todos os atributos que estavam envolvidos na função de filho. Então já começa aqui a lição falando que Jesus é o descendente prometido, ou seja, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus não deixou o casal sem esperança. Ele disse que desse casal viria uma semente, viria um descendente prometido. E é interessante que depois disso, lógico, né? Se alguém fala assim, olha, de vocês, desse casal, né, vai vir um descendente prometido, o casal vai ficar super ansioso para que o seu filho direto fosse esse descendente, esse salvador. Então veio o primeiro filho, veio o segundo filho, e vieram outros filhos, e aquilo não se cumpriu para o casal Adão e Eva. Mas o que eles não entendiam é que essa promessa seria cumprida através da descendência deles depois de muito tempo, né? E a lição até fala aqui que eu achei interessante, porque essa promessa aqui a respeito do descendente, da linhagem, que viria um salvador, também foi feito para Abraão, também foi feita a Davi. E aqui a lição fala algo que me chamou muito a atenção, é que o que Adão e Eva, Abraão e Davi provavelmente nunca imaginaram, entretanto, é que o Filho Redentor seria o próprio Deus, né? Ou seja, eles esperavam que viria um Salvador, mas talvez eles não tenham entendido naquele momento que esse Salvador seria o próprio Deus encarnado que viria, e não apenas o seu descendente, um humano, falho, etc, né? Então, foi bem interessante. Outra coisa também que eles estavam falando é que Jesus, ele veio para os últimos dias. E aí eu achei bem legal, porque a lição, ela fez uma separação das expressões últimos dias e tempo do fim. E que eu nunca tinha parado para entender, ou até mesmo para analisar isso, e também nunca tinha ouvido ninguém falar essa distinção. Às vezes são coisas que a gente acaba lendo na Bíblia, né? E aí a gente acaba não prestando muita atenção. Mas diz aqui que quando os profetas, eles escrevem a respeito dos últimos dias, eles estão se referindo ao futuro de forma geral. Não é exatamente ao final dos tempos do planeta Terra, mas é o que aconteceria no futuro. Por outro lado, quando Daniel, por exemplo, usa a expressão tempo do fim, aí sim ele está se referindo especificamente aos últimos dias da história do planeta Terra. E aqui a lição vem falando que Jesus, ele veio nos últimos dias. Ele está dizendo aqui que os últimos dias começaram então com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, porque em Jesus foram cumpridas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. A gente falou sobre isso na semana passada, né? A gente reforçou bastante isso, que no Antigo Testamento existia um prenúncio e promessas que foram cumpridas em Cristo. Então aqui existe esse reforço, que os últimos dias, que esse futuro, ele se inicia então com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Aqui também fala, uma parte que me chamou bastante atenção aqui da lição, é que Jesus, ele é o criador dos mundos, né? Porque a gente sabe, enfim, nós aí que cremos no relato da criação, que fomos criados por Deus. E aqui no livro de Hebreus, é ressaltado o papel de Jesus como sendo o Deus e o autor da criação. Eu achei bem interessante ele chamar essa atenção, porque quando ele fala a respeito das expressões que são usadas quando se referem a Jesus e o relato da criação, não falam de um Deus que criou e simplesmente deixou ali a sua criação, de um Deus que criou tudo e largou ao seu bel prazer, ou largou aí para a seleção natural, como algumas pessoas dizem, né, que Deus criou, mas aí
Alguns deístas falam que Deus criou tudo, os animais, criou a vida, mas deixou que as coisas seguissem seu curso natural, ou talvez dizendo aí que a seleção natural tivesse um papel e fosse sendo usada por Deus para que fosse criado, né? Então, essas coisas são meio estranhas e elas não estão em conformidade com a Bíblia. Aqui diz que Jesus, ele é Deus, né? Jesus criou, aqui na lição diz, e Deus criou, mas há apenas um Criador, Deus, o que significa que Jesus é Deus. Outra coisa que a lição fala também é que Paulo, ele nunca coloca em xeque a identidade de Jesus como Deus, ou os atributos de Jesus como sendo divinos. Ele já parte do princípio que Jesus é Deus. Para ele isso estava muito bem sedimentado e estabelecido por diversos motivos, pelo que Jesus havia feito, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, né? Então, a gente vê aqui que Jesus, ele é descrito como o Criador, e a gente entende que, como ele é o Criador e como Deus é o Criador, então Jesus é Deus. Então a gente encontra com um Criador que não só criou a vida, mas que sustém a vida, que mantém a vida, que acompanha esses seres que foram criados, que se preocupa com esses seres que foram criados e que usa tudo o que ele pode para que esses seres, então, eles vivam em harmonia com a criação. Aqui a lição diz que esse ato de sustentação provavelmente inclua a ideia de direção ou governo. Então, Deus, ele não apenas nos criou, mas ele nos sustenta no sentido de que ele nos governa, de que todas as coisas que existem estão sob responsabilidade, sob domínio e sob o controle dele. Ele se preocupa conosco porque nós somos a sua criação. Cristo é o fundamento de toda a existência criada. Aí a gente vem para a parte do momento hipertexto, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Se você não consegue ver direito no vídeo, não se preocupe. Aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, e também na descrição do Instagram, que está nos stories. Se você está no Instagram, no meu perfil tem um destaque chamado hipertexto, e lá estão todos os stories, todos os momentos hipertextos. O dessa semana já está disponível ali também, em que a nossa palavra-chave é criação. E a partir dessa palavra-chave, a gente monta os conceitos que estão envolvidos nesse substantivo aqui no caso, né? Então, como eu disse para vocês, Deus, ele não é apenas o Criador. Ele se faz presente, ele mantém e ele sustenta a sua criação. Então, eu coloquei aqui que ele é mantenedor, que ele é sustentador, já que nós somos criados e Deus se preocupa conosco, com certeza ele nos criou com um propósito. Ou seja, nós não estamos aqui simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para nós. Ele quer que nós façamos a sua vontade, ele quer que nós trabalhemos para ele. Outra coisa também é que o nosso Deus, ele é poderoso para criar tudo que existe, e ele escolheu nos criar e dar forma ao nosso planeta em uma semana de 7 dias. Então ele nos criou, ele deu forma ao nosso planeta em 6 dias, e no 7º ele descansou. Também a criação revela que nós temos um início, que nós não somos eternos, que nós somos finitos, inclusive, mas pelo sacrifício de Cristo, e quando ele voltar e restaurar essa terra, né, fazer a nova terra, então nós aí sim teremos a possibilidade de desfrutar a eternidade com ele. E também ele é o nosso Criador, tá bom? Então essas foram as palavras aí no mapa mental. Outra coisa importante e interessante que eu vi no estudo dessa semana é aquela expressão que, inclusive, quando eu estava estudando a lição, eu me perguntei, o que será que isso quer dizer, né? Quando fala aqui em Hebreus 1:5 que você é meu filho, hoje eu gerei você, o que isso significa? Será que isso diz que Jesus, ele foi
criado, porque se alguém foi gerado, né, ele foi criado, né? Então, por exemplo, eu fui gerada pela minha mãe e pelo meu pai, eu tive um início. Será que Jesus, então, ele foi criado? Mas aí, se ele foi criado, ele não seria Deus, né? Então, o que essa expressão realmente quer dizer? Uma coisa importante quando a gente vai estudar a Bíblia é que a gente precisa entender o contexto e o momento em que aquele texto foi escrito, porque isso com certeza tem influência, por exemplo, nas figuras de linguagem, nos exemplos que são usados no texto, né? Então, quando fala aqui que hoje eu te gerei, ele usa um exemplo que era comum na sociedade, no mundo greco-romano, que eles usavam para os deuses ali do panteão deles, né? E quando eles usavam essa figura de linguagem, eles queriam dizer que esse Deus que foi gerado, na verdade, estava sendo atribuído a ele autoridade e poder para que ele pudesse reinar, para que ele pudesse ser Deus. Então, quando Paulo usa essa palavra de gerar, ou que ele foi adotado, quer dizer que naquele momento Deus havia transferido a autoridade a Jesus como governante prometido, como filho de Davi, cumprindo a promessa que havia sido feita lá no Antigo Testamento para os patriarcas, né? Eu até escrevi aqui que a adoção significava transmissão de poder e autoridade sobre a nação, dando legitimidade àquele governante. Então, no momento em que Paulo usa essa expressão, ele não está querendo dizer que Jesus foi gerado, mas sim que foi dado a ele legitimidade para ser o nosso governante, foi dado a ele poder, foi dado a ele autoridade, né? Cumprindo assim as promessas que foram feitas na aliança, né? E por que usa essa expressão filho, né? Por que a gente usa esses exemplos de pai, de filho? A gente precisa lembrar também que Deus usa exemplos que estão muito próximos a nós, porque nós não temos capacidade de entendê-lo em sua plenitude. Então, uma das formas que Deus usa para se manifestar e para que a gente possa entender, por exemplo, papéis, hierarquia, etc., é usar coisas que nós usamos também, que são comuns para nós e que nós entendemos naquele contexto. Então, quando fala aqui que ele é o pai e Jesus é o filho, por exemplo, ele está querendo dizer, ele está querendo se referir, na verdade, ao papel que Jesus desempenha no plano da redenção, né? E que não, por exemplo, Jesus foi gerado e é filho por causa disso, tá bom? Ele, aqui na lição também diz, ele veio para nos revelar o Pai. Isso é outra coisa importante. Por meio de suas ações e palavras, Jesus nos mostrou como o Pai realmente é e por que podemos confiar nele e obedecer-lhe. Lembra que a lição, ela usa até um exemplo interessante, uma história interessante, né, que a gente, quando olha o sol, né, a gente não consegue ver exatamente o sol. Se a gente ficar olhando muito tempo, a gente vai acabar ficando cego. O que a gente vê é a manifestação da luz solar. Então, ele transporta essa história aqui para Deus e para Jesus. A gente não consegue ver a Deus, mas nós conseguimos ver a manifestação dele em Jesus, no que Jesus fez, no que Jesus cumpriu, né? E como Jesus foi o Cordeiro perfeito, nós podemos ver em sua plenitude, de forma perfeita, Deus através de Jesus. Tá bom? Diz aqui também a lição para a gente finalizar que Cristo veio para tomar o lugar de Adão à frente da humanidade e cumprir o propósito original que Deus tinha para as pessoas. Ser o governante justo que Deus sempre quis que esse mundo tivesse. Nós, humanos falhos, pecadores, não podemos ser justos, não podemos ser perfeitos, mas Jesus veio para ser esse governante perfeito, né? Então, achei muito legal, aprendi muitas coisas diferentes e novas no estudo dessa lição.
E espero que você tenha também conseguido estudar aí. Na próxima semana a gente vai falar sobre, o título é Jesus, nosso irmão fiel. O que quer dizer isso? Por que Jesus também é chamado de nosso irmão? Isso é bem legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o joinha, de comentar aqui também no vídeo e compartilhar com os amigos, tá certo? E se você quiser e preferir, ouça também no Spotify. A gente se vê nas próximas semanas nos outros vídeos. Eu ainda tô de férias, tô em mudança também, vocês não estão vendo, mas meu quarto tá cheio aqui de coisa. E aí assim que eu tiver estabelecida lá em Blumenau, onde eu vou morar, e eu tiver meu cantinho, eu vou começar a produzir mais conteúdos diferentes. Enquanto isso, eu vou deixando disponível os vídeos que eu já gravei, e aí a gente vai se encontrando por aqui também semanalmente no estudo da lição, tá certo? Então é isso, até!